Meu nome é Sara Oliveira. Tenho 34 anos. Depois de 10 anos de casamento, meu marido pediu o divórcio e foi se casar com a filha de um empresário bilionário. Em um único momento, tudo o que eu havia construído ao longo de uma década desmoronou completamente. De repente, me vi sozinha, com um filho de 6 anos para criar, aluguel para pagar, mensalidade escolar para quitar e quase nada na conta bancária. Meu ex-marido não simplesmente foi embora. Ele levou quase tudo. O apartamento estava no nome dele. A maior parte das economias ficava na conta dele, e o processo de divórcio consumiu o pouco que ainda me restava. Desesperada para sobreviver, aceitei uma vaga como cuidadora residente para um empresário idoso e bilionário que todos diziam ter se tornado mentalmente instável. Eu me dizia que era apenas um emprego, nada mais. Mas, na minha primeira noite dentro daquela mansão, algo aconteceu que fez meu coração parar. E, naquele momento, percebi que aquele emprego iria mudar minha vida para sempre. Poucas semanas após o divórcio, percebi algo aterrorizante. Se eu não encontrasse um emprego logo, não conseguiria pagar nem a mensalidade da escola do meu filho de 6 anos. Foi então que vi um anúncio online: cuidadora residente procurada, propriedade privada, salário elevado. A descrição dizia que o paciente era um empresário idoso com grave instabilidade mental. A maioria das pessoas provavelmente teria evitado aquela vaga, mas eu não tinha o luxo de escolher. Então, me inscrevi naquela mesma noite. 2 dias depois, eu estava diante da maior mansão que já havia visto na vida. Portões altos de ferro forjado, uma longa alameda de pedras portuguesas e uma casa tão grande que parecia mais um hotel do que uma residência. Era uma daquelas propriedades escondidas nos arredores de Alphaville, em São Paulo, cercada de muros altos e jardins impecáveis que contrastavam com o silêncio pesado que pairava sobre o lugar. Uma mulher de meia idade abriu a porta. "A senhora deve ser Sara", disse ela. Eu acenei nervosamente. "Sou Laura Henrique, filha do Sr. Henrique." Ela parecia elegante e fria ao mesmo tempo. Roupas perfeitas, sorriso perfeito. Mas havia algo nos olhos dela que soava distante enquanto me conduzia para dentro da casa. Antes de começar, ela disse com calma: "A senhora precisa saber que a condição do meu pai é muito difícil." "Difícil como?", perguntei. "A maioria dos cuidadores pede demissão em poucos dias." Aquilo deveria ter me assustado. Mas, em vez disso, eu simplesmente disse que não ia embora. Não porque fosse corajosa, mas porque não podia me dar ao luxo de desistir. Ela me estudou por um momento e, então, assentiu com a cabeça. "Meu pai foi um dos empresários mais poderosos do país", ela explicou enquanto caminhávamos por um longo corredor de mármore. "Mas, ao longo do último ano, sua condição mental se tornou instável." "Que tipo de instabilidade?", perguntei com cuidado. "Ele grita, joga objetos e às vezes agride a equipe", ela respondeu com uma serenidade desconcertante. Ótimo. Simplesmente ótimo. Mas me lembrei porque estava ali. O rosto do meu filho apareceu na minha mente. O uniforme escolar, a lancheira, a mochilinha nas costas, e eu soube que não podia falhar com ele. Chegamos finalmente a uma grande porta de madeira escura. "O quarto do meu pai", disse Laura, abrindo-a devagar. Dentro, um homem idoso sentado em uma cadeira de rodas encarava a janela. Seus cabelos eram brancos e despenteados, e suas mãos tremiam levemente. No momento em que ele me notou, sua expressão mudou completamente. "Quem é essa?", ele gritou de repente. Congelei no lugar. Laura suspirou como quem já estava acostumada com aquilo e explicou calmamente que eu era a nova cuidadora. O homem imediatamente berrou que não queria mais nenhuma. Ele bateu a mão com força no apoio da cadeira, agarrou um copo que estava sobre a mesinha e o arremessou pela sala, onde se despedaçou ruidosamente contra a parede. Meu coração disparou. Laura mal reagiu. Ela simplesmente disse que era assim todos os dias. O velho continuou resmungando com raiva enquanto eu me aproximei devagar. Cumprimentei-o suavemente, me apresentei e disse que estava ali para ajudar. Ele me lançou um olhar feroz e mandou que eu o deixasse em paz. Mesmo assim, não me movi. Por um instante, ele apenas me encarou. Então, de repente, virou a cadeira em direção à janela e me ignorou completamente. Laura pareceu levemente surpresa e disse que aquilo era, na verdade, melhor do que o habitual. Ela me mostrou o horário dos medicamentos, a rotina diária e onde tudo ficava, antes de me deixar sozinha com ele. O restante do dia passou lentamente.
O velho recusou ajuda, gritou algumas vezes e até derrubou uma cadeira, mas de alguma forma consegui atravessar tudo aquilo. Ao cair da noite, estava completamente exausta. Uma das empregadas me mostrou meu pequeno quarto no segundo andar. Não era luxuoso, mas era confortável. Naquela noite, por volta das 9 horas, desci até a cozinha para pegar um copo d'água. A mansão estava silenciosa, silenciosa demais. Ao entrar na sala de estar, ouvi de repente uma gargalhada. Uma voz masculina. Parei imediatamente. Aquela voz soava estranhamente familiar. Meu coração começou a bater mais forte enquanto me aproximava devagar. Um homem alto estava parado perto do aparador de bebidas com uma taça na mão. Quando se virou e me viu, seu sorriso foi se alargando lentamente. Por um segundo, não consegui respirar, porque o homem parado na minha frente era Jason, meu ex-marido, o mesmo homem que havia pedido o divórcio depois de 10 anos e se casado com a filha do bilionário. Ele me olhou de cima a baixo com vagar e riu. Bom, parece que a vida não foi muito generosa com você, hein? Minhas mãos começaram a tremer. Jason tomou um gole da bebida e sorriu de canto antes de perguntar se era assim que eu vivia agora, trabalhando ali como cuidadora. Então, se inclinou levemente e sussurrou com escárnio que eu era basicamente uma empregada na casa dele. Senti meu peito apertar e disse baixinho que precisava ir. Mas Jason riu de novo e disse que eu podia ir, então perguntou como eu planejava sustentar meu filho sem aquele emprego. As palavras dele me acertaram como uma faca, porque ele sabia exatamente onde doía. Em seguida, se afastou e gesticulou em direção à mansão enorme. Bem-vinda ao seu novo local de trabalho, disse ele friamente. E tente não quebrar nada, funcionária. Naquele momento, entendi algo aterrorizante. A mulher que havia se casado com o meu ex-marido era a mesma filha do bilionário que era dona daquela casa. E, de alguma forma, eu havia me tornado uma trabalhadora na mansão deles. Por alguns segundos, não consegui me mover. Minha mente girava em espiral. De todas as casas da cidade, de todos os empregos que eu poderia ter aceitado, eu havia acabado por parar justamente na propriedade da mulher que destruiu meu casamento. Jason se apoiou no aparador e observou meu rosto com atenção. Está surpresa, disse ele com um sorrisinho. Não respondi. O que foi? Continuou ele, zombeteiro. Não sabia de quem era essa casa. Não, eu disse baixinho. Pois é. Agora sabe. Ele caminhou lentamente ao meu redor, claramente saboreando o momento. A vida é engraçada, não é? Ele disse. 10 anos atrás, você era minha esposa. Ele fez uma pausa e riu suavemente antes de continuar, e agora você trabalha aqui como cuidadora. As palavras dele eram como agulhas. Por um momento, quis mesmo largar tudo. Imaginei pegar minha mala, sair daquela mansão e nunca mais ver aquelas pessoas. Mas outro pensamento surgiu imediatamente na minha mente. Meu filho. A mensalidade da escola vencia no mês seguinte. O aluguel precisava ser pago. As contas do mercado estavam esperando. Fechei os olhos por um segundo e me forcei a manter a calma. Jason percebeu a mudança na minha expressão. Ah, entendi, disse ele. Você precisa desse emprego. Fiquei em silêncio. Ele deu uma risadinha. Não se preocupe, não vou te demitir. Então, se inclinou e sussurrou, alguém precisa cuidar do velho louco. Minhas mãos se fecharam com força, mas ainda assim não respondi. Depois de um momento, ele terminou a bebida, pousou a taça e começou a caminhar em direção à escadaria. Boa noite, Sarah, disse ele com indiferença. E tente não levar nada voando amanhã. Ele adora jogar as coisas. Então, desapareceu escada acima. Fiquei parada ali sozinha por um longo tempo. Naquela noite, quase não consegui dormir. Uma parte de mim queria sair correndo daquela casa imediatamente, mas a parte mais forte continuava me lembrando porque eu estava ali. Meu filho precisava que eu ficasse. Na manhã seguinte, meu trabalho começou oficialmente. O Sr. Henrique já estava acordado quando entrei em seu quarto e, no momento em que me viu, pareceu irritado. Você de novo, ele resmungou. Sim, eu disse com calma. Eu de novo. Ele rodou levemente a cadeira para se afastar da mesa e reclamou que já havia dito a todos que não precisava de babá. Respondi gentilmente que não estava ali para babá-lo. Estava ali para ajudar. Ele me encarou com desconfiança por um momento.
Então, de repente, agarrou um livro pequeno que estava sobre a mesa e o arremessou contra a parede. Vai embora, ele gritou. O livro bateu na parede e caiu no chão. Fui até ele quietamente, peguei-o e coloquei de volta sobre a mesa. Não vou embora, eu disse. Por uma fração de segundo, ele pareceu surpreso. Então, se virou e começou a murmurar para si mesmo. A rotina matinal era difícil. Às vezes ele gritava, às vezes recusava comer. Mas aos poucos fui aprendendo a lidar com ele. Quando eu falava com calma, ele ficava ligeiramente mais calmo. Quando eu lhe dava espaço, ele parava de gritar. No terceiro dia, algo interessante aconteceu. Ele me deixou ajudá-lo a beber água sem gritar. Era uma vitória pequena, mas parecia importante. Enquanto isso, Jason aparecia na casa de vez em quando e, toda vez que me via, fazia questão de dizer algo humilhante. Uma vez, avisou em voz alta para eu ter cuidado com a bandeja porque a empregada sempre tinha que ter cuidado. Outra vez, riu e disse a um visitante, ela foi minha esposa. O visitante me olhou com pena enquanto Jason sorria orgulhoso. Toda vez que isso acontecia, eu me forçava a ficar calada, porque perder aquele emprego não era uma opção. Uma semana se passou. Então, numa manhã, algo estranho aconteceu. 2 médicos chegaram à mansão carregando malas e foram direto ao quarto do Sr. Henrique. Laura foi com eles. Fecharam a porta, mas eu ainda conseguia ouvir vozes do lado de dentro. Cerca de 30 minutos depois, os médicos saíram. Quando entrei no quarto em seguida, a condição do Sr. Henrique estava muito pior. Ele parecia confuso, e suas mãos tremiam mais do que o habitual. Começou a gritar de novo, mais alto do que antes. Era como se todo o pequeno progresso que havíamos feito durante a semana tivesse desaparecido de repente. De repente, ele agarrou o prato que estava sobre a mesa e o arremessou pelo quarto, espalhando comida pelo chão. Fora daqui, ele gritou com raiva. Tentei acalmá-lo. Senhor Henrique, por favor. Antes que eu pudesse terminar, ele pegou um copo d'água e o lançou na minha direção. O copo acertou meu ombro e caiu no chão, se despedaçando. O barulho chamou 2 empregados que correram para dentro do quarto. Senhor, por favor, se acalme, disse um deles. Mas o Sr. Henrique estava completamente fora de controle agora. Continuou gritando e empurrando a cadeira para frente, tentando agarrar qualquer coisa que pudesse arremessar. Um dos empregados puxou rapidamente um estojo médico do armário. Desculpe, senhor, disse ele nervosamente. Então, preparou uma seringa e, em poucos segundos, aplicaram uma injeção no Sr. Henrique. No início, ele continuou resistindo, mas lentamente seus movimentos foram enfraquecendo. Seus gritos foram diminuindo e, finalmente, ele ficou quieto. Sua cabeça tombou ligeiramente para o lado enquanto o medicamento fazia efeito. O quarto voltou ao silêncio. Um dos empregados suspirou e me olhou. Não se preocupe, disse ele. Isso acontece às vezes. Mas algo naquela situação não me pareceu normal, porque apenas no dia anterior o Sr. Henrique havia começado a confiar em mim e agora, de repente, ele parecia pior do que nunca. Naquela noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu caminhava pelo corredor perto do escritório quando ouvi vozes lá dentro. A voz de Laura. E a de Jason. A porta estava levemente aberta. Não era minha intenção escutar, mas então ouvi algo que me fez parar. Os remédios estão funcionando, disse Laura em voz baixa. Jason riu suavemente e perguntou quanto tempo levaria até ele perder o controle completamente. Laura respondeu com calma que não demoraria muito. Talvez apenas mais algumas semanas. Meu coração começou a acelerar. Então, Jason disse algo que me gelou o sangue. E quando os médicos o declararem mentalmente incapaz? Laura terminou a frase por ele, tudo passa a ser nosso. Os dois riram. Me afastei rapidamente da porta antes que pudessem me notar. Minha mente estava em disparada. O que eles queriam dizer com os remédios estão funcionando? Que remédios? Na manhã seguinte, enquanto ajudava o Sr. Henrique no café da manhã, algo inesperado aconteceu. Ele de repente me olhou com seriedade. Pela primeira vez desde que o havia conhecido, seus olhos pareciam completamente lúcidos. Escute com atenção, ele sussurrou. Congelei. Eles estão tentando me fazer parecer louco. Pisquei confusa e perguntei em voz baixa o que ele queria dizer.
Ele se inclinou levemente e falou devagar. Os remédios, disse ele. Estão envenenando minha mente. Fiquei a olhar para ele. Parte de mim pensou que aquilo era simplesmente mais um sinal da doença dele, mas outra parte se lembrou da conversa que eu havia escutado na noite anterior. De repente, o Sr. Henrique agarrou meu pulso. Sua voz soava desesperada. Não sou louco, ele sussurrou. Estão tentando me deixar louco. Por um momento, fiquei paralisada. As palavras dele ecoavam na minha mente, e a conversa que havia escutado na noite anterior veio inundando minha memória. Laura dizendo que os remédios estavam funcionando. Jason respondendo que, assim que os médicos o declarassem mentalmente incapaz, tudo passaria para eles. Lentamente, olhei nos olhos dele de novo. Estavam lúcidos. Não confusos, não selvagens. Apenas cansados e cheios de medo. Você tem razão, eu disse baixinho. Ele piscou surpreso e perguntou o que eu queria dizer. Contei a ele que havia os ouvido conversando, sua filha e meu ex-marido, e que eles haviam dito que os remédios estavam fazendo com que ele perdesse o controle. Por vários segundos ele não disse nada. Então, seus ombros foram caindo lentamente, como se o último pedaço de esperança dentro dele tivesse finalmente se partido. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ele falava com voz trêmula sobre como havia construído tudo naquela casa, suas empresas, sua vida, absolutamente tudo. E agora sua própria filha queria tomar tudo enquanto ele ainda estava vivo. Olhou para o chão e disse que, se eles conseguissem, ele perderia tudo. Ver aquele homem forte de repente tão desamparado me partiu o coração. Por um momento, pensei na minha própria vida. Em como havia perdido tudo quando meu marido me abandonou. Em como havia me sentido desamparada, sozinha, com um filho e sem futuro. Respirei fundo e, então, disse algo que me surpreendeu até a mim mesma. Disse que não ia deixá-lo sozinho e que, acontecesse o que acontecesse, eu ajudaria. Ele me olhou incrédulo e, pela primeira vez desde que o havia conhecido, uma pequena centelha apareceu em seus olhos. Naquela noite, traçamos um plano. Na manhã seguinte, verifiquei secretamente os medicamentos e, exatamente como eu suspeitava, os comprimidos eram destinados a confundir sua mente e fazê-lo parecer instável. Decidi fazer algo arriscado. Parei de dar a ele aqueles remédios e os substituí secretamente pela medicação correta, que obtive com um médico de confiança. No início, nada mudou, mas depois de alguns dias, pequenas melhorias começaram a aparecer. A mente do Sr. Henrique foi ficando aos poucos mais clara, sua fala mais calma, seus pensamentos mais afiados. No entanto, nosso plano exigia algo muito importante. Ele não podia demonstrar nenhuma dessas melhoras. Se Laura notasse que ele estava melhorando, suspeitaria imediatamente. Por isso, decidimos algo em comum. Sempre que Laura entrasse no quarto, o Sr. Henrique fingiria estar instável, e ele desempenhava o papel com perfeição. Na primeira vez que ela entrou, ele de repente agarrou um travesseiro e o arremessou pelo quarto, gritando com raiva para todo mundo sair. Laura sorriu com satisfação e disse orgulhosamente a Jason, que estava parado atrás dela, que ele estava piorando a cada dia. Jason riu e disse que em breve os médicos o declarariam completamente incapaz. Enquanto isso, eu ficava quietamente ao lado da cama, fingindo lutar para contê-lo, enquanto por dentro sabia a verdade. A cada dia que passava, o Sr. Henrique estava ficando mais forte. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. Por 3 meses, continuamos a encenação. Toda vez que Laura visitava, ele gritava, jogava objetos e agia confuso. E toda vez ela saía sorrindo, completamente convicta de que seu plano estava funcionando. Mas, por trás das portas fechadas, tudo era diferente. A mente do Sr. Henrique havia quase se recuperado completamente. Ele voltou a ler, a conversar normalmente e até a discutir assuntos de negócios com os advogados que eu secretamente havia contatado. Finalmente, numa manhã, Laura decidiu dar seu golpe. Ela anunciou uma reunião importante e convidou vários médicos, advogados e membros do conselho da empresa para a mansão. Jason estava extremamente confiante naquele dia, e a excitação nos olhos de Laura era impossível de disfarçar. Ela disse a Jason que aquele era o passo final e que, assim que os médicos declarassem o pai mentalmente incapaz, a justiça lhe daria o controle de tudo. Jason sorriu orgulhoso e disse que eles finalmente seriam donos de todo o patrimônio. A reunião começou na grande sala de estar, onde todos se sentaram ao redor de uma mesa comprida,
enquanto eu ficava quietamente ao lado da cadeira de rodas do Sr. Henrique, perto da parede. Laura falou primeiro, dramaticamente, explicando que a condição mental do pai havia se tornado extremamente perigosa, que ele não conseguia controlar a raiva, que jogava objetos, gritava sem parar e não era mais capaz de tomar suas próprias decisões. Um dos médicos assentiu com a cabeça e disse que já havia visto casos semelhantes. Laura pareceu satisfeita e continuou dizendo que, por isso, acreditava ser o momento de transferir a tutela legal do patrimônio para ela. Jason recostou na cadeira com um sorriso confiante, claramente convicto de que tudo estava indo exatamente conforme o planejado. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. O Sr. Henrique se moveu. Laura franziu a testa imediatamente porque, em vez de gritar ou agir confuso, ele lentamente se endireitou na cadeira de rodas e olhou calmamente ao redor da sala. Sua voz estava firme quando disse que não achava que aquilo seria necessário. A sala inteira ficou em silêncio. O rosto de Laura empalideceu enquanto ela sussurrava, pai. Ele a olhou diretamente nos olhos e disse com calma que havia estado fingindo por 3 meses. Jason imediatamente se levantou da cadeira e exigiu saber que absurdo era aquele. Mas o Sr. Henrique continuou falando serenamente, explicando que eles haviam tentado envenenar sua mente com aqueles remédios para roubar suas empresas. Os médicos pareciam confusos, enquanto um dos advogados abriu uma pasta sobre a mesa e disse que já havia investigado os medicamentos e que a dosagem havia sido intencionalmente prejudicial. As mãos de Laura começaram a tremer enquanto ela gritava que era uma mentira, mas o advogado continuou e explicou que eles também tinham conversas gravadas comprovando o plano. A expressão confiante de Jason desapareceu por completo enquanto a sala inteira se voltava lentamente para ele e para Laura. O Sr. Henrique então apontou gentilmente na minha direção e disse com calma que aquela mulher havia salvado sua vida e que, se ela não houvesse descoberto a verdade, eles teriam conseguido. De repente, senti os olhos de todos me fitando, enquanto Laura gritava com raiva que eu havia arruinado tudo. Mas já era tarde demais. A verdade havia sido exposta. Os membros do conselho pareciam furiosos, enquanto os advogados imediatamente deram início aos procedimentos legais. E, em poucos minutos, a Polícia Civil, que havia sido acionada anteriormente, chegou à mansão, entrou na sala e calmamente levou Laura e Jason sob custódia, escoltando-os para fora em meio a protestos ruidosos. Pela primeira vez desde que os conhecia, eles pareciam completamente derrotados. O Sr. Henrique então se virou para mim, sua voz muito mais suave agora. Disse que eu havia ficado quando qualquer outra pessoa teria fugido e que eu o havia protegido quando até mesmo sua própria família o havia traído. Então, olhou para os advogados e disse calmamente que preparassem os documentos. O advogado assentiu e anunciou à sala que o Sr. Henrique já havia tomado sua decisão e que todo o seu patrimônio seria transferido para Sara Oliveira. Exclamações de espanto preencheram a sala. Jason pareceu não conseguir nem respirar. O mesmo homem que um dia havia rido de mim por ser pobre agora ficava ali emudecido, enquanto Laura desabava de volta na cadeira. O Sr. Henrique me olhou com carinho e disse que eu havia chegado ali como cuidadora, mas havia me tornado a filha que ele deveria ter tido. Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu pensava em como, apenas alguns meses antes, havia entrado naquela mansão como uma mãe desesperada tentando alimentar seu filho e sobreviver mais um dia. E agora minha vida havia mudado para sempre. Não por causa de vingança e não por causa do dinheiro, mas porque às vezes fazer a coisa certa pode mudar tudo.